Fala turminha, tudo bem com vocês? Professor Everton aqui falando. E no vídeo de hoje então estaremos dando continuidade aí ao capítulo 3 do nosso livro didático, na nossa sequência da terceira videoaula, certo? Referente a esse capítulo aí. Na videoaula passada a gente aprendeu alguns objetos, certo? Que a gente encontra dentro da nossa casa, e também respondemos aí uma atividade, tivemos um joguinho prático sobre esse assunto, tá? E hoje a gente vai pegar um pouco mais na parte escrita e na parte da leitura, tá? Sobre esse conteúdo. Hoje a gente vai aprender como se forma um específico tipo aí de verbo em inglês, tá? O verbo que diferencia em inglês as coisas do singular e as coisas do plural, tá? Para quem tem aulas de língua portuguesa aí na escola, com certeza, vocês devem saber sim a diferença entre singular e plural. Bom, singular é quando a gente está falando de uma coisa, como por exemplo este pequeno tubo de tinta aqui, ó. Eu tenho um tubo de tinta, tá? Então isso aqui é um objeto que está no singular, ó. Aqui tem um tubo de tinta, há um tubo de tinta na minha mão, certo? Mas se eu pegar aqui então vários tubos de tinta, então isso aqui já vai estar no plural. Eu não tenho mais um tubo de tinta, eu tenho agora 3 tubos de tinta, tá? Então, sempre que uma coisa está em mais de uma quantidade, são plural, beleza? Bom, o singular e o plural, no português, a gente geralmente conhece porque causam uma leve alteração na palavra, tá? Por exemplo, a gente está falando aqui de um pão, tá? Vamos supor que a gente está com um pão aqui na minha mão agora. Então, aqui eu tenho um pão. E se eu tivesse aqui outro pão na minha mão, essa palavra se tornaria diferente, porque eu não ia ter um pão, eu ia ter pães, né? Então ia ser mais de um. Causou aí um pouco de diferença na palavra, como por exemplo aqui no singular. Aqui isso aqui seria um tubo, enquanto aqui eu teria tubos. Ó, geralmente a gente conhece o singular e o plural, a gente diferencia porque o plural causa o acréscimo do S no final da palavra. Ó. Tubo, tubos, beleza? Bom, então, dando introdução aí ao singular e ao plural em inglês, tá? Nós vamos para a página 33 do nosso livro didático. Nessa página 33, nós vamos encontrar duas figuras, certo? Onde temos um garoto e uma garota, e logo abaixo a gente vai ter um pequeno quadradinho da cor amarela que é explicativo sobre o assunto, tá? Então, ó, vocês vão situar aqui na página 33. E são essas figuras que vocês vão encontrar juntamente desse quadradinho aqui com a explicação do assunto, certo? Eu vou fazer a leitura e a tradução da letra A e a letra B, que são esses dois quadradinhos, e assim vocês vão entender melhor como funciona o plural e o singular em inglês, e também ajudarei vocês com esse enunciado aqui que explica um pouco melhor sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. No primeiro quadrado, que é esse garoto aqui, que a gente vai encontrar junto com essa cama, certo? Então vamos lá ler o que é que ele está dizendo aí. There is a pillow and a blanket in my bedroom. Traduzindo, ele acabou de dizer: há um travesseiro e um cobertor no meu quarto, aliás, perdão. Repetindo, há um cobertor e um travesseiro no meu quarto, certo? Isso foi o que o garoto do primeiro quadrado acabou de dizer aqui sobre o quarto dele. Agora vamos ver o que a garota do quadrado abaixo tem a dizer. Ela diz: There are lamps in my bedroom. Inclusive, ó, tem 2 camas no quarto dela também, né? Ela acabou de dizer: há 2 luminárias no meu quarto, ou há luminárias no meu quarto. Percebam que se ela tivesse usado só a palavra lamp, sem o S no final, ó, lamp, lamps. Então, se ela tivesse usado lamp, ela teria só uma luminária. Só que como ela usou lamps, então ela tem 2 luminárias, certo? Essa coisa do S no final da palavra também é algo bem comum no inglês e é geralmente como funciona a palavra indo do singular para o plural. Como, por exemplo, lamp, que virou lamps. Mas a diferença é que, como no português, algumas palavras mudam um pouco mais, né? Como, por exemplo, a gente tem pão e a gente não fala pãos, a gente fala pães, né? A gente acaba trocando o O aí que vem no final pela letra E e acrescenta um S. Algumas palavrinhas em inglês a gente vai ter, então,
essa mudança, tá? Mas voltando aqui para a página 33, que diferença a gente pode perceber entre esses dois quadradinhos aí que a gente acabou de ler e traduzir? Bom, no quadrado de cima, a gente está vendo o garoto apresentando palavras no singular, ou seja, apenas um desses itens aqui existe nesse quadro, que é, ele está falando há um travesseiro, pillow, and a blanket, que é o cobertor, no meu quadro. Então tem um travesseiro e um cobertor. Então ele está falando de coisas que estão no singular. Percebam, ó, quero que vocês decorem isso aqui por um momentinho. Como é que começou toda essa frase aqui do balãozinho? Começou com there is, que traduzindo quer dizer existe, ou há, do verbo haver, tá? Vamos colocar como existe para diferenciar melhor. E aqui no quadrado de baixo a garota falou there are lamps, que ela está falando aqui sobre as luminárias, certo? Então existem duas luminárias, né? Ela citou apenas as luminárias, mas também a gente pode perceber que existem duas camas, tá? Mas vamos focar aqui nas luminárias, lamps. E percebam que a frase começou de um jeito um pouco diferente, ó. There are, ao invés de there is. Então se aqui com there is a gente percebeu que isso quer dizer existe, já que a gente está falando de duas luminárias, então isso aqui vai querer dizer existem, tá? Ela está falando de uma coisa no plural, ou seja, mais de um. E aí no quadradinho amarelo que eu falei aqui para você, a gente vai ter só mais uma, só um reforço do que eu acabei de explicar para vocês, tá? Que diz there is and there are. Por exemplo, vamos ler aqui, ó. Primeira frase diz there is a mirror in the bathroom, que traduzindo quer dizer existe um espelho no banheiro, tá? Então essa frase aí tá no singular ou tá no plural? Respondam aí para vocês mesmos ou para a pessoa que está próximo de você assistindo esse vídeo aí. Há um espelho no banheiro, tá no singular ou no plural? Próxima frase diz there is a mirror and a bathtub in the bathroom. Há ou existe um espelho e uma banheira no banheiro, tá? Ó, novamente ele está falando de duas coisas, mas uma coisa de cada. Ó. Existe um espelho e uma banheira no banheiro. Ele está falando ainda no singular. E na terceira e última frase a gente já vai ver a mudança. Ó. Percebam que ela começa com there are, tá? Então a gente já sabe que ele vai estar falando sobre plural. Então vamos ver aí. There are bookshelves in the living room. Há prateleiras de livros na sala de estar. Beleza? Então a gente, ó, perceba aqui, ó. There is é sempre que a gente está falando sobre algo no singular. There are sempre que a gente estiver falando sobre coisas no plural. Beleza? Bom, sabendo disso aí, que não é um assunto muito complicado, como vocês podem perceber, a gente vai responder então a questão 5 e 6 da página 34 do livro, ó. Essa página aqui, certo? Então eu vou estar dando aí as instruções para vocês responderem essas atividades agora. Então vamos lá. A questão de número 5, vocês vão ligar as colunas, certo? Bom, o que é que vocês vão precisar aí reparar? Vocês vão ter que associar os móveis que a gente estava falando aí nas alternativas A, B, C e D aos cômodos da casa que a gente tem aqui, ó. Bathroom, banheiro, kitchen, que é cozinha, bedroom, que é o quarto, e living room, que é a sala de estar. Então vamos lá. Letra A diz there is a microwave. Há um micro-ondas. E aí vocês vão ligar, qual desses quadradinhos aqui fala sobre a cozinha? Então vocês vão pôr a letra que se refere a essa alternativa. Vamos aqui só dar o exemplo para ajudar vocês a responder essa atividade. Bom, there is a microwave, como eu disse, existe um micro-ondas. E aí a gente precisa ligar, onde é que fica o micro-ondas? Na cozinha, certo? Então a gente vai ter que pôr essa resposta aqui no segundo quadradinho que fala a palavra kitchen, que é cozinha. Então, há um micro-ondas na cozinha, certo? Na letra B que diz there are sofas and bookshelves. Existem sofás e prateleiras de livros. Onde é que vocês acham que isso fica? Vocês vão pegar a letra e marcar no quadradinho correspondente, certo?
Na letra C, there is a bathtub. Há uma banheira. E aí, onde é que fica a banheira? Vocês vão lá e pegar a letra da alternativa correspondente, marcar no quadradinho. Por último, na letra D, there are beds and pillows, tá? Se vocês tiverem com algumas dúvidas, aliás, eu traduzi antes, há camas e travesseiros, certo? E aí onde é que ficam as camas e travesseiros? Vocês vão marcar novamente a letra no quadradinho correspondente para ligar as duas frases. Voltando aqui ao que eu ia explicar antes, caso vocês tenham algumas dúvidas sobre as palavras aqui, os termos que a gente está vendo, que dão nomes aos objetos, voltamos aqui para a página 31, tá? E aí a gente vai poder rever aqui todos os itens que a gente vai estar falando aqui nessa atividade da página 34, beleza? E na questão de número 6, a gente vai observar as figuras e vai completar, certo? A gente vai observar aqui e contar quantos itens tem em cada uma dessas figuras, e a gente vai responder com there is, que quer dizer só existe um dessa coisa, então a gente está falando sobre o singular, ou there are, que a gente vai estar dizendo que existem mais de uma coisa dessas, então a gente vai estar falando no plural, tá? Então a letra A diz o seguinte: this is a living room. Temos aqui o espaço em branco para você dizer se existe ou existem. E aí tem two sofas, 2 sofás, e no próximo espaço a coffee table, mesa de café. E aí vocês vão dizer se é na primeira linha no plural ou no singular, e na de baixo a mesma coisa. Na letra B a gente tem um bedroom, que é um quarto, e aí vocês vão identificar, tem 2 camas, ou tem uma cama só, e tem uma luminária ou 2 luminárias, vocês vão identificar também na linha abaixo. E na letra C, this is a bathroom, esse é um banheiro, e aí vocês vão identificar, tem uma banheira ou 2 banheiras, tem um espelho ou tem 2 espelhos, certo? Bom, pessoal, essa foi a videoaula de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado aí de aprender como funciona essa dinâmica do singular e plural em língua inglesa, e não é tão complicado como vocês vão perceber ao desenrolar das próximas videoaulas. E é isso, então fiquem bem, estudem bastante e até a próxima videoaula.